Eu nunca tive medo de cemitérios. Quando criança, costumava caminhar com meu avô entre os túmulos do cemitério municipal, ouvindo histórias sobre pessoas que ele conheceu, algumas tristes, outras até engraçadas. Cresci achando aquele lugar mais pacífico do que assustador. Por isso, quando recebi a ligação do zelador, não hesitei em ir. O homem, que mal conhecia, parecia aflito. Disse apenas que havia encontrado algo estranho, que meu nome estava envolvido, que eu precisava ver com meus próprios olhos. Era uma manhã nublada, céu completamente cinza, e a cidade estava silenciosa como raramente ficava. O cemitério parecia ainda mais deserto do que de costume. Encontrei o zelador, um senhor magro de aparência cansada e olhos fundos, parado ao lado de uma cova recente. Ele nem sequer disse meu nome, só apontou. A lápide estava ali, de pedra escura rachada nas bordas. O musgo cobria parte das letras, mas elas ainda eram visíveis. E o que estava escrito me gelou. Não era o meu nome, mas o lugar onde aquela lápide estava cravada era exatamente onde, segundo o registro do cemitério, deveria estar a minha, no jazigo que comprei há anos por precaução. E o mais perturbador, aquela pedra não existia no dia anterior, eu tinha certeza. O nome dela apareceu do nada, disse o zelador. A voz dele estava embargada, como se lutasse contra o impulso de sair dali imediatamente. Essa lápide não estava aqui ontem, nem essa terra remexida. Me aproximei. O nome gravado era Clarice Alencar, com data de nascimento em 1931 e morte em 1954. Eu nunca tinha ouvido esse nome, mas havia algo na forma como as letras estavam talhadas, como se cada traço tivesse sido feito com raiva ou desespero. Isso é uma brincadeira de mau gosto? Perguntei, tentando soar firme, mas o zelador balançou a cabeça. Não tem como alguém ter trazido isso aqui sem que eu visse. Eu moro ali atrás. Não ouvi nada e... tem mais uma coisa. Ele apontou para um detalhe no canto inferior da pedra. Gravado com letras menores, quase invisíveis, havia um trecho desgastado. Ela vive enquanto alguém lembrar. Por algum motivo, essa frase me fez estremecer. Voltei para casa com aquela imagem grudada na cabeça. A pedra rachada, o nome, a inscrição final. E a sensação de que, de alguma forma, aquele nome não me era estranho. Embora eu tivesse certeza de nunca ter conhecido nenhuma Clarice Alencar. No dia seguinte, decidi voltar sozinho ao cemitério. Mas quando cheguei ao local, a lápide não estava mais lá. A lápide tinha simplesmente desaparecido. Não havia terra remexida, nem marcas de pedra ou qualquer sinal de que algo tivesse estado ali. Voltei ao zelador, mas ele parecia diferente, mais fechado, nervoso. Quando mencionei o nome Clarice Alencar, ele hesitou, como se tivesse esquecido completamente da conversa anterior. Desculpe, senhor, não lembro disso não. Tem certeza que não foi outro cemitério? A resposta foi tão absurda que me calei. Mas os olhos dele, aquilo não era esquecimento, era medo. Medo real. Medo de algo que ele preferia fingir que não existia. Passei os dias seguintes tentando esquecer, mas Clarice não deixava. Comecei a sonhar com ela. Ou melhor, com uma figura que eu sabia que era ela, embora nunca a tivesse visto. Sempre o mesmo cenário. Uma mulher de vestido branco antigo, de costas para mim, parada em frente a uma lápide. Quando eu me aproximava, ela se virava. O rosto dela era embaçado, distorcido, como se estivesse coberto por névoa ou por um vidro sujo. Mas os olhos, eles pareciam conscientes.
como se soubessem quem eu era. Acordava sempre com o mesmo sussurro ecoando no quarto. Você me trouxe de volta. Aquilo começou a afetar meu dia a dia. Me peguei escrevendo o nome dela no canto dos meus cadernos, rabiscando as letras sem perceber. Comecei a ver reflexos com movimento quando não havia ninguém atrás de mim. Vozes suaves no interfone, chamadas sem número, e uma sensação cada vez mais constante, a de que alguém estava tentando viver através de mim. Decidi investigar quem foi Clarice Alencar. Não achei quase nada. Apenas um registro escasso em um jornal de 1954, relatando o desaparecimento de uma jovem que teria morrido em circunstâncias não esclarecidas. A notícia mencionava uma suspeita de envolvimento dela em algo ritualístico. Segundo o jornal, Clarice era vista pelos moradores da época como a menina da Casa Roxa, uma residência que foi demolida décadas depois. Diziam que ela se envolvia com o espiritismo, mas que falava sozinha por horas e desenhava nomes nas paredes com sangue de galinha. Quando desapareceu, alguns disseram que foi levada, outros que havia voltado para onde nunca deveria ter saído. O mais estranho, o endereço da antiga casa era exatamente o mesmo onde hoje fica o meu prédio. Senti o estômago revirar. Não havia como ser coincidência. A lápide no meu túmulo, o nome dela gravado ali, a voz nos meus sonhos. E agora, isso. Era como se Clarice estivesse me cercando, me substituindo, me usando. E o pior, eu começava a sentir que não estava resistindo. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Não de susto, mas de deslocamento. Era como se eu tivesse acordado em outra vida, num corpo emprestado. Tudo no meu quarto parecia igual, mas havia algo fora do lugar. Algo sutil. O espelho do banheiro estava levemente torto. A escova de dentes não era a minha. O pijama que eu vestia não me pertencia. Olhei no espelho e por um instante, juro, vi outro rosto, parecido com o meu, mas com traços femininos sutis demais para serem coincidência. Quando pisquei, era eu novamente, mas a imagem ficou... Passei o dia em silêncio, trancado, tentando entender. Tentei ligar para minha mãe. A ligação caiu direto na caixa postal. Liguei para um amigo de infância. Ele atendeu, mas me chamou de outro nome. Disse que eu devia estar ligando errado. Você quer falar com o Daniel, né? Esse aqui é o número do Gabriel. Eu era o Daniel. Sempre fui. Mas ele parecia convicto de que não existia nenhum Daniel na vida dele. Naquela noite recebi uma carta, sem remetente, só meu nome no envelope. Ou melhor, o nome que eu ainda achava ser meu. Dentro, uma folha única com caligrafia antiga. As palavras me congelaram. Você ocupou o lugar dela. Agora, ela ocupa o seu. Fiquei paralisado por minutos, comecei a tremer. Fui até o armário onde guardo documentos pessoais. Meu RG ainda tinha meu rosto, mas o nome escrito ali não era o meu. Era Clarice Alencar. Pensei em queimar a carta, jogar tudo fora. Mas alguma coisa me impedia. Algo dentro de mim dizia: ainda não acabou, ainda não está completo. Clarice ainda não tomou tudo. Comecei a ter lapsos. Saía para ir ao mercado e esquecia como voltar. Escrevia palavras sem notar. Ela vive enquanto alguém lembrar. Aquela frase da lápide. Comecei a vê-la em todos os lugares. Em pichações pela cidade, rabiscada em postes, até numa mensagem dentro do pãozinho do café.
Na manhã seguinte, fui chamado ao cartório. Disseram que houve um erro grave no sistema e queriam confirmar meu nome completo. Quando respondi, a atendente franziu o senho. Olhou no computador, depois para mim, e hesitante perguntou: "Mas você não é Clarice Alencar?" Eu deveria ter negado, ter gritado, fugido, feito qualquer coisa. Mas não consegui. Só fiquei ali, olhando, e por dentro algo parecia sorrir. Aquela noite foi a última em que consegui dormir. Ou talvez tenha apenas apagado porque ao acordar não me lembrava de deitar. O espelho do quarto estava coberto por um lençol. Um lençol que eu não coloquei. E ainda assim, quando o puxei, meu reflexo não estava lá. Eu não estava sendo apenas substituído. Eu estava desaparecendo. A ideia me veio como um impulso. Voltar ao cemitério. Voltar ao lugar onde tudo começou. Eu não sabia o que esperava encontrar, mas precisava ver com meus próprios olhos. Talvez, de algum modo, pudesse reverter aquilo. Apagar o nome dela da pedra. Recuperar o que era meu. Cheguei antes do amanhecer. O céu ainda escuro, o ar pesado. O portão do cemitério estava entreaberto como se alguém esperasse por mim. Caminhei em silêncio, guiado por uma certeza que não sabia de onde vinha. Até o mesmo ponto onde vi a lápide pela primeira vez. Ela estava lá, como se nunca tivesse desaparecido. A lápide antiga, a pedra rachada. E agora com 2 linhas gravadas. A de cima dizia: Clarice Alencar, de 1931 a 1954. Já a de baixo, Daniel Almeida, de 1991 a 2025. Acordei no hospital, sozinho. O quarto sem identificação. Nenhum documento comigo, nenhuma celular, nenhuma lembrança do que aconteceu entre aquele momento no cemitério e ali. Uma enfermeira entrou, séria. Me chamou de Clarice. Disse que eu havia sido resgatada em estado de choque. Que fiquei 2 dias desacordada. Perguntou se eu me lembrava de quem era. Eu menti. Disse que sim. Disse que era Clarice. Que estava tudo bem, porque eu sabia. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. O nome dela estava gravado na minha lápide. E agora ela estava viva de novo, em mim. Aqui no canal O Quinto Sussurro, o medo não grita, ele sussurra, e você vai ouvir. E se você tiver coragem de continuar ouvindo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas lembre-se, alguns sussurros poderão nunca mais sair de sua mente.